aí, pessoal, boa noite. Vocês conseguem me ouvir? Tá tudo certo? Se alguém puder me dizer se estão me ouvindo, só para eu fazendo os testes aqui enquanto a Juliana não entra. Olá, Oi, Rodolfo, tudo bem? Boa tudo. noite aí a todos. Você, Oi, tirar o óculos aqui por causa da claridade. oi, professora, tudo bem? Tudo certo? Boa noite para você também. Então, gente, esse é mais um Meridiano Lives, né? É um evento que a gente aqui do Meridiano vem promovendo, um Meridiano que aí é referente aos trabalhos do curso de História na Universidade Federal de Santa Catarina. E hoje a gente vai ter um tema mais do que especial, né? É um tema que está em voga, e acho que tem tempo que está eu não diria na moda, mas é um tema que tem chamado bastante a atenção de muitos pesquisadores e muitas pesquisadoras, principalmente para quem trabalha desde história das religiões e até mesmo para quem trabalha com iconografias mais contemporâneas, fazendo associações, por exemplo, com movimentos como os movimentos feministas, né? Que a gente vai ter hoje como grande protagonista, além da professora Juliana, né? A figura de Lilith, né? E aí eu vou passar a palavra para a professora Juliana se apresentar, porque ninguém melhor do que ela mesma poder se apresentar. Fique à vontade, professora. E se quiser falar um pouquinho também do que pesquisa ou anda pesquisando também, esse é o momento. Tá bem, então obrigada mais uma vez pelo convite, tá, Rodolfo? Toda a equipe aí, Meridiano, tá? Dizer que é um prazer estar fazendo essa live com vocês. E para quem ainda me conhece, bem, meu nome é Juliana Cavalcante. Eu sou coordenadora do LIER, do Laboratório de História das Experiências Religiosas, aqui na UFRJ, aonde também construí toda a minha carreira, desde graduação, mestrado e o doutorado agora, que estou em vias finais. Vou defender agora em março, né? Não sei se, provavelmente à distância. Mas dentro desse laboratório, além de ser a coordenadora geral, eu também estou à frente da linha de cristianismos. E há alguns anos, e alguns anos, quando eu falo aí, já são uma década mais ou menos, eu trabalho com esse cristianismo antigo e, sobretudo, pensando essas questões de gênero. Então, trabalho pensando como as mulheres estão sendo pensadas, gestadas dentro dessa tradição antiga cristã, ou paleocristã, como nós chamamos. E isso pensando em textos, cultura material. Por exemplo, na minha tese eu trabalho muito a questão de Dourouropos, que é uma cidade síria, datada do século III, onde tem a mais antiga casa-igreja que nós temos notícias. E ali eu tive que me deparar com figuras, personagens femininas, não só do Novo Testamento, mas também do chamado Antigo Testamento. E aí nasceu o meu interesse em trabalhar com figuras como Lilith, como Eva, para entender como que essa tradição judaico-cristã, ainda muito cedo, vai estar pensando memórias que eu costumo falar de memórias indigestas, que estão ligadas a essas figuras femininas. Porque são mulheres que falam, são mulheres que se posicionam, são mulheres que são importantes dentro dessa história judaico-cristã, seja por questões políticas ou seja por questões financeiras, tá? Mas o fato de serem mulheres incomodou. Então, esse é o olhar aí que eu venho tratando ao longo desses anos. Sobretudo quando eu penso essas mulheres que às vezes eu brinco que são mulheres escandalosas, né? Mas escandalosas nesse sentido, porque elas são um tema constante de incômodo, de desconforto, e é só você ver que o esforço que uma certa intelectualidade, que eu chamo aí de patrística, pensando no meio cristão, vai estar produzindo para tentar desqualificar essas mulheres. Então, é um pouco isso aí que eu venho trabalhando e pretendo trazer aí na live também para a figura específica de Lilith, que essa Muito, é escandalosa mesmo.
Sim, sim, figura de Lilith que a gente nesse em toda essa esse nosso projeto de lives aqui do Meridiano, ela vem sempre aparecendo de uma maneira ou de outra em uma live e outra, né? E quando eu entrei em contato com você e a gente vem trocando figurinhas e informações sobre assuntos diversos, né? E dentre eles Lilith, eu pensei, puxa, a gente tem que fazer um diálogo com a professora Juliana, porque eu tenho certeza que ela vai trazer informações aí e desconstruir muitas coisas que são repassadas e são perpetuadas em relação a Lilith, mas também a figura feminina de uma maneira geral, dentro desse contexto judaico-cristão, né? E a gente não poderia, então, começar com uma pergunta bem de historiador e bem de historiadora em relação a essa live, né? Que é saber e te perguntar, né? Quais são as primeiras referências de Lilith? O que a gente se tem de primeiro que faça essa menção à figura de Lilith? Isso eu busquei recuperar até um texto que eu produzi pro meu Instagram. As iconografias, e sejam de representações ou sejam de textos de Lilith, elas estão muito associadas a um ambiente babilônico. Então, por exemplo, do ponto de vista textual, tá? O texto mais antigo a mencionar Lilith é Gilgamesh. E que, curiosamente, vai também estar trazendo a rival aí de Lilith, que é a deusa Inanna. Então, é importante dizer que o primeiro retrato, e aí é como a gente costuma falar, a primeira imagem, a primeira memória, digamos assim, que nós temos de Lilith, é Lilith como uma divindade alada, noturna, tá? E rival de uma outra deusa que também está ligada à sexualidade, que também está ligada à arte da guerra, tá? Que é a deusa Inanna. E isso é interessante porque o fato dessas duas serem ainda muito cedo reconhecidas como rivais, isso vai impactar nas imagens, nas iconografias de Lilith, em que algumas vezes vão ser confundidas. Uma delas é, inclusive, um relevo que eu passei aí para vocês para servir de base, né? Que quem estuda a Inanna, né, fez todo um esforço para demonstrar, desconstruir que ali seria ela ao invés de Lilith. A confusão nasceu, eu diria, em grande parte, né, para não me prolongar muito. Primeiro, por serem deusas rivais e que têm aspectos semelhantes, ambas têm relação com a sexualidade, ambas são guerreiras, embora uma é mais noturna e a outra não. Isso faz com que elas se aproximem muito e levou aqui, em 1930, certamente aos arqueólogos a fazerem essa confusão. Mas, ainda assim, é chave nós entendermos que a confusão dessas iconografias também evidenciam as representações de Lilith. Então, Lilith, antes de ser vista como mulher de Adão, antes de ser vista como demônia, antes de ser vista como feiticeira, isso, aquilo, a imagem, o retrato dela mais antigo é de uma divindade noturna, mas uma divindade. E é uma divindade já alada. Não é à toa que teve uma fala, né, em cima de um dos posts com relação a Isaías 34, que eu entendo como uma peça-chave a gente entender as referências que Isaías traz em diálogo com a cultura babilônica. Por que eu falo isso? Alguém mencionou assim, olha, mas na minha Bíblia não está Lilith, não. Na minha Bíblia está uma coruja. Bem, essa é uma outra imagem de Lilith, e que também nasce, mais uma vez, desse ambiente babilônico. E das interações culturais, ou seja, os diálogos, as trocas de culturas, de memória, de identidades entre israelitas e babilônicos, né? Ou a cultura mesopotâmica como um todo. Por quê? Nesse mesmo relevo, você pode reparar que tem uma coruja.
né? E o Sim, leão é o símbolo de Inanna. Por isso que ali a gente, além de outros motivos que eu não vou poder falar aqui, porque senão, enfim, vai tomar muito tempo, mas essas são peças centrais para entender. Lilith é representada como uma coruja em muitos aspectos, porque é uma deusa noturna, tá? É uma deusa que está relacionada a ambiente mais terreno. Então, a coruja vai ser ainda muito cedo acionada a ela, e também como sabedoria, porque ela é meticulosa, ela é aquela que vai planejar antes de atuar, tá? Então, tem relações nesse sentido. Então, a gente tem, na verdade, Isaías como uma peça central para entender, primeiro, não só a única menção a Lilith e os diálogos com a cultura babilônica, mas ponto 2, para também perceber as recepções de Lilith enquanto animais que vão a personificá-la. E eu diria que isso é central no processo de retirar o nome Lilith do Antigo Testamento, do material de Isaías. Porque alguns vão falar assim, mas aquela passagem você tem apenas animais sendo descritos. Então, não pode sim, ser Lilith. Tem que ser também um animal. E aí se traduz Lilith como coruja. Embora o texto não permita isso. Esse é um outro papo. Mas quando a gente começa a reparar o ambiente que está sendo descrito em Isaías 34, quando nós começamos a perceber e confrontá-lo com Gilgamesh, ou o que a arqueologia está trazendo sobre Lilith, você começa a perceber que o autor de Isaías 34, ele está escrevendo para um público-alvo que conhece Lilith, que conhece sim, essas tradições, esses ambientes que Lilith circula. Gilgamesh, por exemplo, diz que Inanna sai vitoriosa da guerra contra Lilith. E Lilith vai ficar em campos mais o quê? Desérticos. E Isaías 34 fala exatamente disso, de um ambiente desértico. Então, é importante a gente confrontar essas documentações até para a gente entender, os silêncios que são feitos sobre uma personagem e por que é feito, que é sinal que ela é incômoda. Ponto 2, para entender que Lilith não é restrita ao meio judaico, mas ela vai ter uma ampla circulação em culturas diferentes. Na cultura grega, por exemplo, a gente sabe que algumas vezes ela vai ser até confundida com Hecate, tá? Então, ela também vai estar dialogando com outras figuras, outras divindades femininas, que também são ligadas às práticas mágicas, que são ligados sempre a esses ambientes noturnos. Então, eu diria que esse é um ponto 1 aí da documentação. Professora, assim, antes de ir para um próximo tópico que eu quero, você tocou aí sobre práticas mágicas, né? E entrar, por exemplo, na questão das tigelas de encantamento, eu queria te fazer umas perguntas, ou melhor, né, assim, te convidar aqui para fazer uma reflexão comigo, porque você disse que o primeiro texto que traz Lilith, né, assim, de fato, seria em Gilgamesh, né? E também trouxe uma questão aí polêmica, que inicialmente aquele relevo que tem a deusa Inanna, como a gente postou aí hoje mesmo no Instagram do Meridiano, que é aquela figura alada com os leões do lado, né, com as corujas do lado, né, e a figura em cima do leão, que seria a deusa Inanna, como você colocou, e enfim, que inicialmente teria surgido uma discussão se seria Lilith ou Inanna, né? E aí eu queria te fazer duas perguntas em uma, né? Assim, porque a primeira é, quando você diz que Lilith é retratada, ou é a primeira fonte, a primeira referência dela é em Gilgamesh, você está dizendo Lilith como a gente entende hoje, essa figura mesmo? Ou seriam ali as primeiras influências que influenciariam o que viria a ser a figura de Lilith, como aquelas divindades / demônios, como Lilitu, e acho que mais duas outras, se eu não me engano, né? Porque existe um debate se essas figuras seriam Lilith de fato, ou se essas três divindades que estão ali descritas
que vão compor aquela ideia do que seria, do que viria vir a ser Lilith. Nossa, trava-língua, né? Esse é um primeiro ponto, né? Não, aliás, pode falar que depois eu continuo a reflexão, porque eu também vou aproveitar e ler um pouco, porque tem um questionamento aqui nas perguntas, né, uma contribuição, e aí, se quiser falar, comentar um pouco sobre isso que eu disse. Não, então, de fato, existe essa discussão de que haveria outras divindades ali no meio. Porém, o que eu tento demonstrar aqui, né, e trazer para vocês, é que o título, quando eu sugeri, de Deus Alada, Mulher de Adão e ícone feminista, é que nós temos, de fato, na verdade, várias Liliths sendo pensadas em longa duração. Você não tem como você falar em uma única Lilith. Por que não dá para falar em uma única Lilith? Primeiro que a primeira questão central, né, que é o que a gente sempre associa a Lilith, como a mulher de Adão, a primeira mulher de Adão. Do ponto de vista textual, a gente só pode falar em Lilith como mulher de Adão a partir do século X. Então já começa um problema aí. De fato, Gênesis tem 2 relatos da criação e que apontam leituras diferentes. Uma em que a mulher é submissa e a outra não. Sim. Mas daí partir e dizer que esse texto dá de base para Lilith, bem, do ponto de vista material, textual, a gente não tem referências anteriores ao período medieval. Pode ser que estava ecoando via oralidade? Pode ser. E é nesse contexto que eu leio que essas Liliths vão começar a se misturar. E eu acho que esse é o trabalho inicial para quem quiser, de fato, fazer uma dissertação, uma tese, só sobre as documentações mais antigas sobre Lilith. É o desafio inicial. Entender que não dá para falar em Lilith no singular, mas sempre no plural. E o que a gente tem hoje é uma amálgama, tá? Dessas figuras. Porque quando isso chega dentro da cultura judaica, ou a Bíblia hebraica, ou o Antigo Testamento, essas Liliths, Lilith, Lilo e por aí vai, já chegam engessadas sobre um viés. Então, o esforço é a gente pegar a única referência que sobreviveu dentro da Bíblia hebraica sobre Lilith e confrontar com esses materiais mais antigos que advêm do ambiente mesopotâmico. Tá? Porque se você compara, coloca lado a lado, não tem como não reconhecer essa dependência textual, essa dependência cultural. Então, eu diria que esse é um outro ponto. Eu, quando falo Lilith, eu nunca penso no singular. Sempre penso no plural e já uma amálgama dessas diferentes divindades, dessas diferentes, depois, personagens. Tá bom? E isso eu acho que é tão fundamental, porque quando a gente olha para a cultura material, existe um certo padrão entre essas diferentes Liliths, que é a ideia do ambiente de quê? Primeiro, ligado ao ambiente da maternidade. 2, ligado ao ambiente da sexualidade. 3, ligado ao ambiente, insisto aqui, do ambiente noturno, que ele sempre vai estar vinculado a esse ambiente noturno. Ponto 4, vinculado também à ideia de uma mulher que não pode ser controlada, ou uma figura feminina que não pode ser controlada. Tanto que ela é uma deusa poderosíssima, enquanto vista como deusa. E quando a tradição judaico-cristã a torna a primeira mulher de Adão e demônia, também ela é aquela mulher que não pode ser controlada. Demônio que não pode ser controlado. Tanto que, em alguns textos, por exemplo, já no alfabeto de Ben-Sira, que é o texto do século X, ele vai falar que Deus mesmo não se opôs à figura de Lilith, porque sabia da força que ela tinha. Mas é o próprio Adão que vai ficar boicotando ela para ela não voltar para o paraíso.
para o Éden, entende? Então, eu acho muito difícil sustentar essa figura no singular. Porque, do ponto de vista judaico-cristão, e por que eu insisto tanto nisso? Agora há pouco eu fiz um post falando sobre a importância de você ler a Bíblia. Seja como historiador, como cientista social, como religioso, como leigo, não importa. Eu não tenho religião. Ainda assim, eu acho que você tem que ler a Bíblia. Aliás, deve. Por que eu digo isso? Porque nossas leis, nossas práticas, nossas ideias de moralidade, nossas ideias de política, aqui no Rio de Janeiro mesmo, as eleições municipais foram marcadas por uso à torta e à direita de passagens bíblicas. Então, para você entender o Ocidente, você precisa entender que esse Ocidente tem como base a Bíblia. E essa Bíblia, quando aciona Lilith, já aciona essa Lilith misturada, essa Lilith já amalgamada com essas outras divindades. É como eles estão recepcionando para a gente. Entende? E ao recepcionar esse olhar para a gente, já tem ali pelo menos 3 Lilith. Não tenha dúvida. Sim, só lendo um comentário aqui da Janice Debski, a Janaína Debski, né, que é uma colega nossa e integrante ali do Meridiano, né, pesquisadora, desenvolve um doutorado com que está se especializando, e já é especialista, na verdade, uma grande referência na área, na religião suméria, e ela fala, e ela oferece algumas leituras, né? Ela falou lá, professora, parabenizo pela palestra e pelas informações. Sou a Jane, estudo religião e tal. Aí ela vai e fala que não há nenhuma referência ou menção a Lilith, né? Como a gente estava falando ali, mas aparece mais como uma referência a Lilitu, né? Que aí entra aqui, pode ser então aqui uma leitura dialogando com o que você colocou, uma das primeiras Liliths a surgirem, então, né? Isso, porque seria aquela figura, pelo menos aquela figura ou divindade que vai influenciar diretamente o que se entende por Lilith hoje, né? E ela vai falar, né? O que podemos ela escreveu muitas coisas, eu estou tentando resumir aqui, né? Ela fala assim, né, que pensa que a utilização dessa peça, aquele relevo que a gente estava falando aqui agora, né, sendo Lilith, talvez seja uma leitura moderna. Eu lembro que naquele card que eu publiquei no Meridiano, que você me passou a imagem, bem como o texto, né, fala que foi um debate que suscitou a partir de 1930, né? Isso. Que seria Lilith ou Inanna, né? E a Jana coloca aqui que, inclusive, hoje o debate é para ver se esse relevo, né, o debate mais corrente, seria a Inanna ou Ereskkigal, né? Uhum. Justamente por causa desses aspectos noturnos, né? Mas, enfim, né? Mas, aqui, dando continuidade... Qual o nome dela? Eu não peguei. É a Janaína. Obrigada aí, Janaína. Né? Provavelmente ela deve entrar em contato com você, vocês trocarem figurinha, e eu acho que vocês vão trocar figurinhas muito legais. A Jana é uma parceira e está sempre aqui com a gente, já fez várias lives aqui, e é pesquisadora, trabalha com isso, né? Então ela sempre traz essas referências e essas informações que às vezes passam, principalmente para mim, e como eu já conversei com você, eu estou muito mais ligado à recepção dessas imagens, para trabalhar com fontes contemporâneas, do que estar imerso nessas fontes, igual no caso de Gilgamesh. Mas você tinha dito anteriormente, né, sobre a relação de Lilith com magia, né? E eu lembro que um dos cards que a gente produziu, de uma imagem que você me ofereceu, né, foi de tigelas de encantamento, né? E aí eu fiquei curioso, né? Como assim tigelas de encantamento? Será que dá para você falar um pouquinho sobre elas para a gente? Né? Porque eu acho que já entra nessa característica mais mística de Lilith, né? Essa característica ligada à magia, ligada a uma série de outros atributos ou mesmo arquétipos, né? Dependendo das leituras de quem for ver a Lilith. Sim, essas tigelas de encantamento, eu considero elas importantíssimas do ponto de vista da cultura material, tá? Para a gente entender que esse ambiente judaico sempre dialogou com esse ambiente mágico.
A gente faz a separação entre mito, magia e religião, mas isso é coisa nossa. Essas tigelas de encantamento, elas ficavam enterradas no interior ou nas adjacências das casas. E elas são muito encontradas dentro do ambiente ali da Palestina, enfim, em diferentes áreas que judeus, tanto do contexto fora ou dentro de Israel, circularam, ou melhor, da diáspora, para facilitar aqui, dentro ou fora da diáspora. E essas tigelas de encantamento, elas tinham a ideia muito similar ao que os gregos também têm quando estão querendo amarrar alguém, fazer o cabelo crescer. Pensando no papiro mágico grego, eu não falei cabelo crescer por causa de você não, tá, Rodolfo? Vou fingir que não, mas tudo bem. Eu senti que você fez pra cá. Não, inclusive se tiver... Volta. Essas ideias que a gente tem hoje ainda circulando dentro da nossa cultura de modo geral. Então as tigelas de encantamento funcionam dessa forma. A diferença é que você colocava as palavras mágicas dentro da tigela em forma de círculo. E ao centro, sempre ao centro, tinha uma imagem. E numa dessas imagens, a gente tem Lilith aparecendo. E ali é Lilith mesmo que aparece escrito, tá? Não há dúvidas nisso. Então, por que já é Lilith? Reforço aqui, todo esse imaginário que vem desse ambiente mesopotâmico já está sistematizado dentro dessa tradição judaica. Então, a gente já tem uma imagem condensada dela. E é interessante que nessa imagem condensada, a gente tem uma Lilith que vai estar sendo utilizada para, primeiro, afastar, e essas tigelas não só circularam dentro do ambiente judaico, mas também nesse diálogo, tá? Entre judeus e não judeus, entre judeus e mesopotâmicos. Vai estar sendo utilizada para, primeiro, afastar Lilith da casa. Então, ela serve como um elemento de proteção. Tá? E é curioso esse elemento de proteção, porque isso também aparece num texto que é contemporâneo a Jesus, ou seja, datado do século I, que é a ideia de os textos de Qumran. Que você, ao dormir, Lilith aparece para, primeiro, se você for mulher gestante, para matar o seu filho e você. Segundo, se você for um homem, ou melhor, se você for um homem, para te seduzir e ter relações sexuais contigo. Então, para proteger essa casa nesse sentido. Dependendo da datação, alguns casos vão ser mais específicos. Ou Lilith vai ser só para proteger mulheres grávidas, mulheres gestantes, ou então para, enfim, proteção de quem mora naquela casa de um modo geral. Crianças também, crianças pequenas, recém-nascidas, também se colocava o nome da criança e evocava-se Lilith, de forma que Lilith não poderia mexer com essa criança. Ou seja, algo muito similar também que a gente vai ver em alguns festivais gregos, em que as crianças são marcadas também com elementos de proteção, usam-se amuletos, para que divindades noturnas, maus espíritos, não a ataquem. Então, a gente tem aí, mais uma vez, Lilith circulando dentro desse imaginário. Mas, reforço, é uma Lilith já que carrega essas características que a gente vai encontrar dentro ali do crescente fértil como um todo, mas já mais direcionada para esse ambiente mágico. E é daí que vai nascer, por exemplo, ou algo que corrobora, construir a imagem de Lilith como uma feiticeira, né, como uma bruxa. Tem essa percepção também. E é interessante ainda essas tigelas de encantamento, porque a gente tem um dado curioso ali. Como Lilith está sendo representada. Amarrada
e com a genitália dela muito exposta, sabe? Então, é para marcar que ela é uma figura ligada mesmo a esses ciclos reprodutivos. Então, isso que eu acho mais interessante ali. Então, é a gente pensar em longuíssima duração, como que isso vai ser perpetuado. Porque, insisto aqui, as documentações a partir do século X, que são documentações medievais judaicas, falando sobre Lilith, vão carregar consigo todas essas percepções. Então, você tem variantes, lógico, e é normal, a gente está falando de longa duração, sobre Lilith. Sim. Mas você tem alguns padrões que vão sendo engessados por essa cultura judaico-cristã. Certo. Quando você falou dessa perspectiva de Lilith, né, que ela já pode ser vista como ou feiticeira ou mesmo bruxa, a Sara, né, que é uma pesquisadora que trabalha com Lilith também aqui da UFPEL, né, ela pergunta se nesse momento também, que já se pergunta, né, se também é nesse momento que se tem as primeiras associações dela com alguma espécie de demônio, né, Sim, de uma... não tem dúvida. Né? Em alguns casos, inclusive, o texto é muito interessante como é que ele é introduzido. O texto fala, às vezes em Lilith, já no plural, ou no singular, mas aparece com mais frequência no singular. Mas quando aparece no plural, já tem um vínculo da seguinte forma: todos os espíritos e demônios da noite. Eu te invoco, Lilith, aí vai embora, né? Falando para que não faça mal a fulano de tal, não sei o quê. Então, olha como é que é apresentado. E às vezes também é mencionado nomes de outros demônios junto com o nome de Lilith. Então já tem essa carga já pejorativa, digamos assim, dela em cima dessa imagem dela como feiticeira. Mas é certo o intuito. E isso não aparece só nas tigelas. Eu falo muito nas tigelas porque eu acho que é um material interessantíssimo, um material muito rico. Dá para fazer pesquisa só sobre isso. Por quê? E também porque eu sempre falo, cultura material é o cotidiano. Então você tem ali classes sociais diferentes sendo envolvidas. Sim. Mas isso também aparece em plaquinhas, tá? Pequenas tábuazinhas. Você também vê uma conotação já dessas. Mas as tigelas são aí, eu diria, a menina de ouro para essa documentação. Inclusive, se tiver algum encantamento mesmo para crescer cabelo, eu tenho interesse, viu? Já anotei aqui. Mas falando sério, e não fosse sério o que eu disse, e aí você está nos falando e nos informando sobre uma série de referências de Lilith, sobretudo da cultura material, e suas primeiras referências, e de outras figuras também, de que vai compor esse repertório de outras imagens que nos chegam como Lilith. E agora, talvez, né, eu te pergunto, né, talvez a Lilith mais conhecida, talvez para o Ocidente, mas para o Ocidente moderno, né, é essa como primeira mulher de Adão, né? E você já começou a falar disso um pouquinho quando você falou do Ben Sira, ou Ben Sira, né? Então, né, seria esse alfabeto de Ben Sira a primeira referência a falar de Lilith como primeira mulher de Adão, né? E você também já disse que ela é citada na Bíblia em Isaías. É só em Isaías que Lilith é citada? Ou pelo menos tem alguma menção, alguma referência? Ou existem outras partes, pelo menos dos textos canônicos ali, que vai falar sobre Lilith? Do ponto de vista, o nome Lilith, tá? Ele é muito presente dentro da cultura judaica, não tenha dúvida. Ele vai ser citado em diferentes momentos. A menção mais antiga que nós temos ao que tudo indica mesmo, Isaías 34. Também Qumran é uma comunidade judaica também, tá? Contemporânea a Jesus, datada ali do século I, mais ou menos. Porém, essa figura, tá, ainda não está associada
a como esposa, mulher de Adão. Eu leio como essa questão. Pensando esse alfabeto como um horizonte de sistematização de ideias, memórias, vocábulo judaico, eu diria para você que isso é uma memória antiga. Então, que se arrasta antes. Mas eu não tenho como afirmar a partir de quando ela se torna mulher de Adão, porque para a gente que vale documento. Então, documentalmente falando, é o século X. É o século X, de fato, em diante, que vai ser decisiva essa imagem dela. Agora, tem um detalhe que, quando ela se torna a primeira mulher de Adão, há uma outra discussão ali de fundo que nasce. E essa é uma coisinha que eu tenho até, inclusive, esse é um outro texto que eu estou preparando e que também eu vou falar um pouco mais dele mais para frente, no ano que vem, que eu vou fazer uma série só falando sobre essas mulheres no Antigo Testamento. Mas é uma discussão que eu vejo um pouco silenciada dentro dos movimentos feministas, tá? Que é a relação entre Lilith e Eva. Porque todos esses textos medievais judaicos vão tratá-las como rivais. E a coisa só vai piorando. Porque em um dado momento Lilith vira amante da serpente e ela pede a roupa, né? Tomar o lugar da serpente para o quê? Para manipular Eva. Então, quer dizer, o Adão é sempre o bonzinho da história, é o pobre coitado, é o iludido. Enquanto que Lilith é argilosa e estimula, né, a Eva também a ser argilosa e por isso também acaba ficando como a amada história. Mas qual é a discussão de fundo entre essas duas? Mulheres não são amigas. Mulheres não podem ser próximas. Mulheres não podem confiar uma na outra. E essa é uma discussão que eu considero altamente atual, pensando ela agora como ícone feminista, entende? E eu vejo isso um pouco sendo silenciado. Então, eu acho que há uma produção que tem que ser feita dentro da história, de forma a pensar essas duas iconografias. Ponto 1. Primeiro, como representantes aí de um mito fundador dentro do Ocidente, que é o mito da rivalidade feminina. Claro, se eu fosse aqui fazer uma live só sobre Eva, eu também botaria Eva no plural, tá? Tal como Lilith. Eu acho que a gente tem que esquecer esses nomes no singular e pensar no plural, até para a gente entender que tem várias construções ali por trás. Mas enquanto mito fundador, por isso que eu penso no singular, eu diria que reler essa literatura é fundamental. Porque isso vai impactar aonde? Na arte cristã. Você pode reparar que a arte cristã sempre vai estar colocando essas duas em disputa. Pelo pobre coitado do homem que não faz nada, né? Só está ali no paraíso, lá no Éden, esperando para saber quem vai enganar ele, né? Inocente, né? Mas eu diria que esse é um ponto, é um gancho, é uma relação entre história e sociedade, porque eu penso isso constantemente, eu acho que as nossas produções precisam estar conectadas com o ambiente que a gente vive, é algo que eu sinto um pouco de falta aí nos debates. Eu não vejo esse tipo de discussão. A relação Lilith e Eva. E isso está no Agioto, tá? Essas grandes mentes artísticas, poetas, que estão pensando essas figuras, pode reparar. Eles estão produzindo essas imagens como opositoras, como rivais. Então, é a ideia de que a mulher, se vai ter amigo, só pode ser o quê? O homem. E olha lá, né? Mas mulher mesmo não pode ser amiga de outra mulher. Quando você coloca assim, né, se a gente for parar para pensar, quem foram as pessoas que pintaram, né, as pinturas mais famosas de Lilith, né? Foram homens ou foram mulheres? Né? Exatamente. Cabe um questionamento aí nesse sentido, né? Porque
isso diz muito, né, sobre quem produz essas imagens, né? Eu até utilizei uma para fazer o nosso cartaz aqui de divulgação, né, que é aquela figura da Lilith, né, entregando a maçã para Eva, Aquela né? dali, ela eu achei linda nesse sentido, porque ela sistematiza essa eterna rivalidade, porque perceba, por mais que a discussão não possa estar propriamente dito no contexto de produção desses textos, tá? Embora eu leia que estejam sim, esse olhar é decisivo hoje para a gente, século XXI. Porque é a informação dando dita. Não confie numa outra mulher que é Lilith, porque ela está querendo te enganar. Entende? Você precisa sempre estar numa eterna concorrência com essa outra figura. Então você vê como que o discurso religioso se atrela a essa sociedade patriarcal. Aliás, nesse sentido, ele está sendo gestado pelo discurso religioso. Então, é mais uma vez a necessidade aí de você ler esses materiais, ainda que você não seja um religioso. Certo, professora. Você mencionou sobre os movimentos feministas, né? E uma das imagens que são mais evocadas de Lilith hoje na contemporaneidade é a imagem de uma mulher insubmissa, né? De que ela não se submete às imposições de Adão e tão menos às imposições de Yahvé, né? E eu queria que te perguntar se é nesse evangelho de Ben Sira que tem essas informações, né? De Lilith, porque você já falou de Lilith ligada a encantamentos, Lilith de alguns amuletos alguns tigelas de encantamento em relação que também e de alguns amuletos de proteção em relação a Lilith. E agora a imagem mais evocada que a gente tem hoje de Lilith é de uma mulher insubmissa, né? Então por isso é fácil encontrar alguma relação ou algumas imagens de Lilith associadas aos movimentos feministas, porque então ela traz essa bandeira de luta, né? Dentro de uma leitura anacrônica aqui, né? Então, eu queria te perguntar se essa relação de Lilith com mulher insubmissa, se ela está diretamente ligada ao alfabeto de Ben Sira, né? Se essa é a única característica de Lilith ali, ou se ela ainda tem alguma outra característica. Não. Eu diria que por que você tem outros materiais que eu poderia falar aqui? Mas por que eu resolvi me limitar ao alfabeto do Ben Sira? Porque eu diria que ele é o basilar para a gente entender essa Lilith que a gente tem hoje nas nossas mentes, tá? E todas as questões já estão ali. Lilith como rival de Eva, Lilith como aquela que não se submete, Lilith como uma figura que ela é enganadora, ela é uma viciada em sexo, tá? Isso é colocado no texto. É uma figura que não aceita se submeter. Só que o dado interessante é que esse embate parece muito mais estar associado à relação entre ela e Adão do que Javé. Isso eu acho interessante. Porque o texto não é enfático com relação ao embate dela com Javé. Javé ordena que os anjos e Adão tragam ela de volta para Éden. Mas, no primeiro momento, ela não quer ir, e aí a gente tem algumas variantes. Ou ela não quer ir, porque ela sabe que vai ter que se submeter, ou porque ela não aceita, tá? Aliás, ela está sendo boicotada pelo próprio Adão. Então, a gente tem algumas variantes nesse sentido. Mas o texto basilar é esse. Tanto que esse vai ser o texto que vai ser utilizado por feministas judias, tá? No processo de colocar Lilith como uma ícone feminista. Que a gente associa muito como um ambiente. A gente às vezes não para pensar de onde está vindo essa ideia, esse imaginário de Lilith como a primeira feminista. Isso nasce dentro do ambiente judaico. Então já é um movimento feminista de mulheres, né, judias, feministas, que vão estar produzindo isso. Elas vão recuperar um texto que é importante para a sua própria cultura,
E dali elas vão tirar esse olhar, vão levantar a bandeira, vão colocar hospitais, jornais, enfim, vão fazer uma série de coisas em cima desse elemento. Não é o ambiente cristão que vai legitimar primeiro. São as feministas cristãs chegam depois. Claro que o intervalo de tempo não é tão grande. É um intervalo curto, diga-se de passagem. Mas são as feministas judias que trazem esse olhar. Mas quem quer começar uma pesquisa sobre essa Lilith moderna, né? Ou como eu gosto de brincar, essa Lilith final, né? Por que eu falo final? Depois de tantas fases, tantos olhares, essa é a que a gente consolidou, digamos assim. Está ali nesse material. E é esse material que também vai ser debatido. E eu acho que isso é um outro ponto interessante, porque esses artistas, como você mesmo falou, quem são esses artistas? Não é só lembrar que são homens, mas também são artistas, em sua grande maioria, cristãos. Então também há uma rivalidade aí, do ponto de vista religioso também sendo colocado. Entende? Por quê? Vai consolidar qual a imagem? De Maria. A Maria, que é a mulher que se Lilith não fez, se Eva não fez, o que dirá Lilith? Entende? Então há um processo de harmonização aí sendo colocado nesse medievo, nessa modernidade. Certo, professora. A gente já vai se aproximando do final, né? Antes do Instagram nos expulsar aqui. E eu queria te fazer uma pergunta final, né? Justamente sobre essa recepção de Lilith, né? Principalmente na cultura pop, né? A gente vê que muitas figuras, muitos personagens chamados Lilith emergem, né? E talvez a mais emblemática delas, hoje, né? Seja na série Sabrina, né? Não sei se você acompanhou a série ou está acompanhando, né? E tem aquela figura de Lilith ali, né? Que é misteriosa, que é sedutora, mas também que é sábia, né? E eu queria saber se existe tem uma correlação dessa personagem midiática ali, né, no audiovisual, se ela tem ali, se ela apresenta traços dessas Liliths que você veio pesquisando, se ela apresenta características do que você já viu, se ela está mais próxima, por exemplo, de uma tradição judaica ligada ao Densira, ou das tigelas de encantamento, não sei. O que você poderia... Não só, né, se quiser comentar sobre outros personagens também que você acha mais interessante para pensar uma pesquisa ou um ponto de partida também, se puder falar um pouquinho para a gente. Então, quando você estava falando na Sabrina, eu lembrei de uma outra série, que, diga-se de passagem, eu gosto mais dessa Lilith, dessa outra série, que é a do Lúcifer, que eu lamento ser apenas um episódio, em que é trabalhado essa memória dela. E ali mostra uma Lilith que é independente, uma Lilith que também não tem relação direta, não depende, ela na verdade é uma amiga do Lúcifer, entende? Por que eu acho que esse é um olhar mais interessante? Muito embora ela esteja ecoando a tela de Giotto, né, em que ela pede ajuda à serpente, que logicamente isso já é um olhar sendo colocado, que a serpente seria esse rival, esse oponente, o diabo, apesar de ter toda uma discussão por trás. Ali eu acho interessante porque não coloca Lilith como uma personagem antítese ou rival sempre de todo mundo, de mulheres e por aí vai. Enquanto que a Sabrina, eu diria que oscila muito. Já são retratos contemporâneos mesmos. Tem dependências textuais e imagéticas, mas traz algo novo já. Lilith querendo ser a nova, né, rainha, né, do submundo, do inferno. Embora eu diga que ainda assim cola com aquela tradição lá de Gilgamesh, desse ambiente noturno. Então parece que há um padrão aí que vai ser instaurado mesmo, que ela sempre será essa figura noturna, ela sempre será essa figura manipuladora, que ela manipula todo mundo,
Uhum. A única que parece ainda fazer ela refletir um pouco é a Sabrina. Né? Às vezes ela fica com pena, às vezes ela não fica. Mas tem um outro padrão aí que eu acho que é interessante. Lilith como uma figura só. Ela é sempre solitária. Né? E eu acho que isso impacta num outro processo aí de debate que eu também acho importante para essa relação história e sociedade, que é a solidão feminina. Você pode reparar que essas mulheres, para serem mulheres fortes, ela não pode ter um companheiro, ela não pode ter amigos, ela tem que estar disposta a abrir mão de tudo. Né? E isso está relacionado com debates vinculados à depressão também, dentro desse ambiente feminino. E eu acho isso interessantíssimo, sabe? Eu tenho pensado muito essas figuras, essas mulheres, nesse sentido. O que esses mitos fundadores produziram para as nossas sociedades modernas? Então, concordo. Tem diálogos, sim. Tem diálogos de longuíssima duração, como diálogos mais modernos. Mas eu diria que, no primeiro momento, talvez antes da gente buscar essas origens, essas raízes, que não é menos importante, eu me preocupo com isso, mas é entender também que parece que tem alguns debates sendo instaurados nessas séries que advêm aí de movimentos que já têm sinalizado algumas coisas. Que mulher é essa que tem que ser sempre sozinha? Essa mulher que está fadada a uma depressão por conta da solidão, sabe? Não que estar sozinha é um problema, mas parece que é um tema tênue. Se você é uma mulher independente, você não pode ter amigos, você não pode ter ninguém, você não pode amar. E Lilith personifica isso. E por isso que eu insisto, esse debate da amizade feminina, da relação entre outras mulheres. Isso parece que está sendo colocado ali no período medieval. Então, é do período medieval para cá. Certo. Nossa, eu nunca tinha pensado por esse lado, né? Desses estereótipos que acabam recaindo sobre essa representação da mulher enquanto uma mulher autônoma, forte e independente, né? E essa é uma puta reflexão, né? Mas, enfim, professora, eu queria agradecer, né, pela sua presença, por trazer tantas informações e reflexões sobre essa figura que, como você deixou bem claro na sua fala, né, que tem uma relação direta, né, ainda com, que está bem presente, né, com algumas questões em relação aos dias de hoje, né, e fazendo esses vínculos de longuíssima duração, né. E então você nos apresentou aí, eu tenho certeza que pelo menos para mim foi assim, que eu sou um entusiasta e leitor de algumas fontes que falam sobre Lilith, e eu aprendi muito, assim como venho aprendendo no que a gente já vem conversando em relação a Lilith, né? Então eu queria agradecer por ter vindo aqui, por ter, eu sei que sua agenda é extremamente complicada, né? E tá aí na contramão desse modelo de Lilith, porque eu sei que você é uma mulher independente e forte, mas vai nessa contramão, né? Porque eu sei que está bem acompanhada e acompanhada de pessoas que são tão fortes quanto você e pesquisadoras também, pesquisadores, e então por ter nos ensinado tanto, né? Eu queria te pedir, né, numa fala de encerramento, para falar para o pessoal onde é que o pessoal encontra a Juliana, para ler os trabalhos dela, para acompanhar ela, do que ela vem produzindo, do que ela vem publicando. Onde é que as pessoas acham informações sobre a Juliana? Primeiro dizer que eu faço parte desse movimento que eu tenho alegria, que é a história pública, tá? Eu tô na rede social, então é só me seguir no Instagram, @Juliana _Cavalcante_14. E também sigam o LER, que eu faço parte da coordenação, eu sou a coordenadora, na verdade, @LER2000, tá? Então, para conhecer um pouco melhor o que é o laboratório. E também tenho alguns livros já publicados, eu tenho capítulos, artigos, que é facilmente encontrado no Academia Pompidou, tá? Então, é um bom ponto de partida. Ou vai no meu Lattes direto, né? Que já facilita.
todo caso, eu queria agradecer a você, tá, Rodolfo? Te conheço aí, acho que é papo de um mês, mas é um intelectual aí que eu já respeito bastante. Tem um projeto também muito bacana. Assim, então, gostei muito de você como intelectual, como pessoa. Agradecer o convite e parabenizar a todo o grupo, todo o laboratório, né, Meridiano, por estar promovendo live, estar abrindo esses debates. Uma live é pouco tempo, a gente consegue falar, ela sai atropelando um bando de coisa, porque não dá tempo mesmo. Mas, enfim, Sim, claro. estou à disposição aí para trocar ideias. E muito obrigada mais uma vez a você, ao laboratório e a todos aí que nos ouviram. Certo, professora, a gente também agradece de coração, assim como colocou também, né, já a respeito como pesquisadora, como pessoa, né, e, enfim, né, não vou ficar aqui rasgando seda, porque você já sabe disso tudo de minha parte, né, agradeço aí, agradeço a todos e a todas que nos ouviram, né, e peço que continuem nos acompanhando aí no perfil do Instagram do Meridiano, que, vez ou outra, a gente sempre solta uma novidade, né, então é isso, pessoal, agradeço a vocês, uma boa noite, uma boa semana e até a próxima live. Tchau, tchau para todos e para todas. E é isso.